Fala comigo, rapaziada, estamos começando mais um episódio do Fala Comigo Resenha, o podcast do canal do Vini Soares. Então você já sabe, doidão, mas eu vou falar de novo, né? Se inscreve no canal, pois a inscrição é muito importante. Deixa o like aqui no vídeo, quanto mais like, mais o YouTube vai distribuir essa live pra galera que gosta de um podcast, gosta de resenha e outra. Compartilha com geral, porque hoje é diferente, pô. A Copa tá chegando e vamos falar muito sobre Copa do Mundo, Seleção Brasileira e convocação. E hoje aqui comigo eu reuni a rapaziadinha do Sintonia Carioca. Vini Vargas, meu parceiro, o homem que é o cara do eSportes Botafogo, e-Botafogo. Fala com a galera, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a galera vai ver a todo momento. Saca tu, irmão. É isso, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqui, né? Tem a equipe aqui gigantesca aqui do estúdio de parabéns, hein, Vini? Tu tá tirando onda. Obrigado pelo convite, por estar aqui batendo esse papo com vocês. A gente vai estar falando sobre tudo, né? Futebol no geral, Copa do Mundo, enfim, né? Essa convocação aí, que tem muito assunto polêmico sobre convocação. E é isso, a galera que não me conhece, eu sou o Vini Vargas, eu sou do Botafogo Esportes, eu tô tocando o projeto do Botafogo nos games, e a gente tá aqui para bater um papo e falar de futebol. Afinal de contas, né, foi muito tempo de bancada com você lá no Sintonia Carioca, e a gente vai bater esse papo aí, tenho certeza que vai ser um papo sensacional. É isso, irmão. E outro que é da bancada do Sintonia Carioca também, e eu tô com ele no Sintonia Carioca, segunda e quinta, e agora quase todos os jogos no Maracanã. Grande Danilo D9 do Bola Resenha. Dá uma boa tarde, bom dia, boa noite pra galera, irmão. É isso aí, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Estamos aí, né? Vamos bater esse papo aí de futebol, falar um pouco de seleção brasileira. A Copa tá perto aí, né? Como o amigo falou aí, meu nome me chegaram me chamando de Danilo D9, né? Só que a minha página é Bola Resenha. A gente tá aí falando algumas besteiras de futebol aí para entreter a galera, né? Muito sofrimento no jornal para você ficar lendo, chorando sangue. Então a gente fala um pouco de futebol de uma forma mais divertida, de uma forma mais alegre, e também está lá no Maracanã fazendo algumas coberturas, transmitindo alguns jogos, e é isso aí, levando alegria para a galera. E antes de começar a resenha, eu preciso falar disso aqui, homem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Petisco original. Você da Zona Norte, ali da região do Grande Meia, que ainda não conhece, você está congelado. Primeiro você está congelado. O melhor petisco da região. E eu vou fazer o seguinte, vou deixar na descrição aqui da live, tá? Aqui do podcast, um link do 99 entrega, né? Da 99 Food, que lá tem item com 50% de desconto. Que isso, aí não. Você vai ver seu futebol comendo petisco e tomando a geladinha. Heineken, patrocina nós. Tomando a geladinha. Você vai sair com a gatinha ou com o gatinho, vendo Netflix, comendo um petisco. Você não vai fazer nada comendo um petisco que nem eu vou fazer agora. Ó. Petisco original. O melhor petisco da Zona Norte. Em breve, em todo o Brasil. Pô, vou até pegar um, então. Porra, Depois dessa propaganda. Não tem como, ainda tem molinho aqui embaixo. Agora que eu vi. Não esquece, papai. Aí tem molinho e tudo. Pô, esse podcast vai durar 5 horas, tá? Só avisando vocês. E até acabar aqui o petisco. Vamos falar de Copa do Mundo? Tá chegando a Copa. Tá chegando convocação. E estão acontecendo coisas que tem coisa que só acontece pré-Copa, né? Primeiro, alguns jogadores que não vão pra Copa que eram certos. Rodrigo, Estevão, que são os principais pra mim que estariam na Copa ali, que não estão mais. Jogadores que muita gente achou que não iria mais pra Copa e estão ganhando força agora. E tem aquela resenha, né? Antes, eu vou querer saber o seguinte. Eu vou dar a minha opinião, eu quero saber de vocês. Eu não tô confiante pra Copa. Eu fiquei meio desgostoso de seleção brasileira. Porém, em 94, a galera também tava meio assim, né? Que 90 tinha dado ruim, e aí em 94 o Romário veio e acabou com a Copa. Tá, não temos um novo Romário. Vini, tá animado, a gente sempre tá. A gente gosta de farra, a gente gosta de Copa do Mundo, a gente quer tomar um gelo, quer ver jogo, é isso. Mas tá confiante pra seleção brasileira esse ano? Cara, assim, a gente viu amistoso Brasil e França, e a discrepância no futebol foi muito grande, né? Mas Copa do Mundo não é só o que a gente assiste no cara do clube ou algo do gênero, né? A Copa do Mundo tem muito jogador que cresce numa competição como essa, e a gente já viu aí muitas seleções que iam desacreditadas e ganharam títulos, né? E camisa eu acho que pesa muito em Copa do Mundo, cara. E a camisa da seleção brasileira é a camisa mais pesada da história do futebol. Então, óbvio que se você for botar num lado mais realista da coisa,
O Brasil sem o Estevão chega desfalcado, né? Que vinha numa crescente muito boa. Você tem o Rodrigo ali, que é um jogador que tem uma casca de Real Madrid, de longa data aí, de jogos importantes decidindo, que poderia ser importante para a seleção hoje. Mas, ao mesmo tempo, você vê outros jogadores que vêm numa crescente. Porque, por exemplo, Luiz Henrique. Pô, Luiz Henrique, cara, toda vez que entrou na seleção brasileira, jogou muito. E pra mim tá na Copa. Entendeu? Pra mim também já tá na Copa. Assim, você vê outros jogadores como o próprio... O Vini Júnior, ele oscila, né, cara? O Vini Júnior, ele faz uma partida muito boa, às vezes faz uma partida ruim. Pô, o Danilo entrou, cara, tomou conta do meio-campo, entendeu? Eu acho que cabe um Danilo, um Bruno Guimarães ali junto com o Casimiro. Eu acho que não seria nenhuma surpresa se ele fosse titular, entendeu? Mas óbvio que a gente tem um João Pedro que tá ali, que no clube vem muito bem, na seleção ainda não se provou, mas tem qualidade para estar na seleção brasileira, entendeu? A gente vem o Pedro numa crescente absurda, a gente não pode descartar o Pedro, o que ele vem fazendo no Flamengo, chance cai no pé dele, ele guarda, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter esse tipo de jogador na seleção brasileira, entendeu? Então eu acho que dentre essas opções, o Brasil entra forte, cara. O Brasil entra forte para buscar, entendeu? Para brigar pelo título. Óbvio que tem a França que tá muito bem preparada, mas a gente já viu seleções que tinham... Do próprio Brasil, 2006 o Brasil tinha uma seleção... Quadrado mágico, os melhores jogadores, Ronaldo, Adriano, Ronaldinho Gaúcho da melhor forma. Kaká, Robinho Banco. E o time era incrível e não conseguiu ganhar, entendeu? E quem foi campeão naquela Copa foi a Itália, que não nunca ganhou, mais disputou a Copa. Que não jogou mais, entendeu? Então, assim, com a seleção muito fraca da Itália, tinham bons jogadores ali, mas não era uma seleção que você falasse assim, das 3 melhores, a Itália é uma delas. Então, a gente tem que entender que Copa do Mundo, a camisa pode pesar, e eu tô animado pro Brasil, cara. Respondendo a sua pergunta, eu tô animado sim, porque Copa do Mundo sempre é um clima diferente, sempre é uma energia diferente, o nosso povo fica muito mais feliz, né? É ano de eleição, a gente sabe que tem aquela... Não vou entrar no mérito político, mas a gente sabe que existe, né, aquela coisa de A não fala com B, de briga com C, mas a seleção, ela une, né, todo mundo, ela une quem não gosta de futebol, ela une quem só quer fazer festa, ela une quem é apaixonado por futebol e quer bater papo igual a gente tá fazendo aqui. E lembrando você, os jogos são à noite, então você vai trabalhar normalmente. Lembrando a galera do CLT aí que trabalha, a galera que trabalha... Mas se vencer, a gente vai dia seguinte virado, louco, curtir. Então é isso, vambora. Mas você assim... que é chefe, entenda. Se o cara chegar de ressaca também, deixa de ser chato. Exato. Vai chegar também, pô. Mas é isso. E você? Tá animado? Você acha que o Brasil pode trazer esse Hexa? Cara, eu sou assim, um dos maiores defensores de seleção, entendeu? Eu posso criticar achando que tá mal, mas na hora do jogo eu vou torcer para ganhar. Torcedor é isso, né? A gente reclama do nosso time, né? Cada um tem seu time, a gente reclama do nosso time, mas chega na hora que você vai no estádio, quando você senta na televisão, você torce. Pode ser contra a máquina mortífera, você torce. E eu tô animado. Confiante é uma outra palavra, né? Eu tô animado. Assim, eu acho que o treinador ele precisava de um tempo, né, maior, tanto que, né, já tem até uma renovação para o próximo ciclo, que ele sabe que o material é bom e agora ele sabe que pode enfrentar alguns problemas, né? Então, assim, eu tô animadaço. Foi o que ele falou ali das peças que estão aparecendo, umas aparecendo bem, outras cortadas. A gente esperava também do Militão, né? Uma peça importante pra caramba, que poderia jogar tanto na zaga quanto ser um lateral ali, mais conservado ali para ele, né? O Danilo, uma ótima peça que tem aparecido bem. O Pedro também. Foi o que ele falou. Não vejo nada de anormal o Danilo entrar naquela trinca no meio campo ali. Lembrando que o multi-Real Madrid campeão dele tinha Kroos, né, Modric e Casemiro. Os 3 jogadores que, por mais que o Kroos e o Modric tivessem uma qualidade com a bola, eles não eram de último passe, né? Eles não era aquele... O passe final não era deles. E eles ganharam tudo, né? Então, assim, eu não tenho muito medo de botar o Danilo, não, porque o Danilo realmente tá fazendo esse 2026, é brincadeira. O Pedro também tá aparecendo bem assim. Uma peça desses cortes todos, tá tendo? Uma peça que estava lá atrás, que ninguém comentava, que apareceu como uma possível esperança para a próxima Copa, que acaba começando a acender um pouco agora, é o Ryan, né? Que tá jogando muito bem na Premier League. E tem um fato, né? Até desde que ele chegou, o time não perdeu mais. O time dele não tem mais derrotas desde quando ele chegou. Estão chamando ele até de amuleto lá. Empata, ganha. Esse final de semana agora ele fez o gol.
Então, assim... O problema era o Vasco. Não, ele tava jogando bem no Vasco. Então, assim... Salvava o Vasco. Precisa mas o time não vencia. A gente precisa de jogadores, assim, que com estrela, com uma aura boa, e ele tá num momento bom, né? Assim, se ele não fosse, a galera vai entender, porque ele é... Eu acho que não é o momento dele ainda, mas eu acho que ele é renovação, sim. Ele é renovação. Mas, quem sabe, né? Pode pintar numa lista dessa, muita coisa acontecendo aí, jogadores que estavam para ir, já não vão mais, já estão definidos. O Arrascaeta, que era certo na Copa, a gente já não sabe mais. Na verdade, no mundo todo, né? Acontece. Uma leva complicada de lesões aí, tirando muitos jogadores interessantes. O Yamal, né? O Yamal sofreu a lesão. Tá arriscadíssimo, né? Tá arriscado, mas deve jogar a Copa do Mundo, porque ele é a estrela da seleção, né? Os caras nem que levem ele para entrar na segunda fase. Mas é um jogador de mais alto nível que pode correr o risco de não estar. E antes de falarmos de convocação, Ancelotti veio a peso de ouro, né? Teve aquele... Eu acho que a seleção está muito mal preparada devido à CBF. Vou esperar Ancelotti não vem, bota Fernando Diniz, bota Ramon Menezes, bota Dorival, e se perdeu ali. Eu acho muito difícil a gente ganhar a Copa por isso. É um time sem projeto. O Ancelotti veio, confesso que eu esperava mais, não vi uma seleção muito solta com ele, ainda vejo os mesmos erros de outros treinadores ali, inclusive convocação. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas ele tem nome. É o que você falou, Copa do Mundo, isso conta. O que vocês acham do trabalho hoje do Ancelotti? Começar você, Danilo. É um trabalho que dá confiança para essa Copa ou precisa de continuidade? Na verdade, precisa de continuidade. Mas dá ele, com certeza, é o maior nome da seleção hoje, chegando na Copa do Mundo, né? O peso que ele tem, né? Multicampeão, ganhou todas as ligas, que ele disputou as maiores ligas do mundo, ele disputou e ganhou. Ele tem a força dele na Champions, então, tipo assim, ele chega botando a cara a tapa, né? Acho que é por isso mesmo que ele já organizou a renovação, porque nessa daí vai tomar umas pancadinhas e a próxima ele vem ele machucar. Só que é o seguinte... Mas qual é a nota que você dá pro trabalho dele hoje? Pro trabalho dele? Cara, vou ser bem sincero pra tu, eu dou uma nota 7,5, não dou muito baixo também não, porque assim, é o que eu falei, daqui a pouco a gente vai falar, não, vou falar logo agora, a minha preferência sempre foi Renato Gaúcho, desde quando o Tite falou que ia sair. Por quê? Vou explicar o porquê. Não é o rei da tática, não é aquele cara, né, que compra a Guardiola, o Dini, não. Só que ele é boleiro. E a seleção brasileira, ela precisa mais de um cara de grupo do que um treinador. Não tem tempo para treinar a seleção. Só tem tempo na época da Copa, que é ali uns 30, 40 dias, que eles ficam juntos na granja ali, viaja um pouquinho para lá. Aí dá para ensaiar uma coisa ou outra ali. Mas você não dá um padrão pro time. Ou faz igual, sei lá, a Espanha fez. Vem com tic-tac desde o moleque lá, o moleque já chega fazendo tic-tac no profissional, né? Eles já chegam jogando assim. É uma escola que vem lá, né? Diferente do Brasil, de outros centros aí. Então, assim, a gente precisa mais de um cara, um gestor de grupo. E ele é boleiro, pô. Ele fala linguajado, vê que os caras já gostam dele, já fala, ele brinca, fala do DVD, pega aqui, não faz isso mais não, entra no treino, joga, faz gol, sacaneia os caras gostam disso. Eu acho que a gente precisa mais de um cara de grupo, e porque a Copa do Mundo agora são 8 jogos, né? Agora são 8 jogos. É rápido, cara, é rápido. Que lá na frente a gente vai falar do Neymar, com certeza vai falar do Neymar. Com certeza. 8 jogos, ele não vai usar, a gente não precisa dele nos 8 jogos. Então, por isso que eu defendo o Neymar, entendeu? Na Copa, a gente vai falar na frente lá. Mas então, são 8 jogos, cara. Na verdade, historicamente, desde 90? Desde 90, se eu não me engano, o Brasil... Não, 90, o Brasil só nas oitavas, isso aí. Sim. De 94 pra cá, o Brasil, no mínimo, chega nas quartas. Final 94, final 98, final 2002. 2006, quartas. 2010, quartas. 2014, semi. 18, quartas. 22 quartos, então ele chega ali. Então a gente, das quartas para lá que o bicho pega. E assim, no mata-mata o cara é embaçado. O Ancelotti. Sim. No mata-mata ele é embaçado. Então assim, se o Brasil conseguir chegar lá, que eu acho que chega, tranquilo, até a oitava, quarta, dali para frente vamos ver quem tem mais garrafa para vender, filho. E aí, em cima do que você falou, eu acho que é um problema da nossa seleção. Tá? A Espanha fez isso, subindo os garotos da seleção da Espanha até o profissional, né, a seleção profissional. A Alemanha também já fez isso,
com os garotos da base. Jogou uma Copa que não foi muito bem, mas eram os garotos da base. Depois, os garotos foram bem. E a seleção brasileira, a gente vê a seleção de base. Tem muitos que vão pra seleção e às vezes nem vinga no profissional, pô. Agora, eu não sei o que é, mas isso é muito errado. Os garotos que estão na seleção de base tinham que seguir pegando seleção. Porque se são os melhores da base, por que não são os melhores do profissional? Porque não tô falando nem virar todo mundo, mas subir com uma base pro profissional. E no Brasil isso não acontece. Tem jogador que vai, disputa campeonato grande de sub-20, sub-17 e às vezes encerra a carreira com 25. Não segue nenhum profissional, nenhum clube. E eu acho isso muito bizarro na seleção brasileira. E Vini, trabalho do Ancelotti, 7,5, que foi a nota que ele deu. Você concorda? E se você concorda, 7,5 dá pra ganhar a Copa? 7,5 dá pra ganhar a Copa. 7,5 dá pra ganhar a Copa. Eu acho que o trabalho dele é um trabalho... Pelo que foi, a turbulência que foi o pré-Copa da seleção brasileira, né? Antes do trabalho do Ancelotti, a gente teve Dorival, a gente teve ali o Ramon Menezes, que foi alguns jogos, né? A gente teve o Diniz. Então, assim, lembra muito 2002. 2002 a gente teve o Luxemburgo, né? Leão, teve o Leão e veio o Filipão ali, montou a família escolar, né? E conseguiu suprir o ego de um, acalmar o outro, né? Até tem a entrevista dele para a emissora agora que ele deu lá com o Denilson lá, que ele conta os bastidores de 2002, de como ele soube lidar com o grupo. E eu acho que o Ancelotti ele tem essa. O Ancelotti ele tem essa coisa de lidar com o grupo muito bem. Fora que ele conhece jogadores, ele tem jogadores de confiança. O próprio Danilo, né, do Flamengo. Sim. No Flamengo quase não joga. Mas está lá por quê? Porque é um cara que o grupo respeita, que é o braço direito dele pro grupo, entendeu? É o porta-voz dele pro grupo, então tem um cargo de responsabilidade grande dentro do grupo da seleção, entendeu? Óbvio que pela qualidade técnica, de repente ali ele pode ser aproveitado em algum momento? Pode ser aproveitado em algum momento, entendeu? Tá com nível hoje para estar na seleção brasileira? A gente não tá com nível para estar na seleção brasileira. Porém, né, num grupo de 26 jogadores, acho que é 26 jogadores. Isso, 26. 26 jogadores, dá pra ele estar ali. Dá pra ele ser esse cara. Aí agora sim, né? Vamos ver como vai ser, né? Eu sei que você vai entrar no assunto Neymar já, mas um treinador que na época, em 2002, quando o Filipão tirou o Romário, foi uma polêmica absurda, né? Todo mundo contra. Todo mundo contra. Você pega os vídeos que viralizou até agora, uns vídeos da época da galera assistindo a convocação naquelas Casas Bahia, né? Naquelas coisas assim na rua. O repórter entrevistando e perguntando, e aí? Pô, tá maluco não levar Romário? Como é que não leva o Romário? Como é que não sei o quê? Que esse Denilson aí, esse não sei o quê, esse Gilberto Silva, tinha que levar outro cara, tá levando Vampeta, né? A galera tudo reclamando. E hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. Hoje por que não tá levando o Neymar? Por que não vai levar? Tem que levar fulano, tem que levar... A briga toda gira em torno do Neymar, né? Mas, antes de entrar nesse mérito do Neymar, eu acho que o Ancelotti, ele segura bem essa onda. Sim. Essas porradas da crítica. E vão respeitar mais ele do que respeitaram o Filipão. Exato. O seu Ancelotti. Exato. Vão respeitar mais ele do que o Filipão. Qualquer seleção que ele levar, vai ter um ou outro ali que vai brigar, que vai debater. Se ele levar ou não o Neymar, vai ter porrada de tudo que é lado, né? Mas ele sabe blindar o grupo e segurar essa onda. Então, eu acho que, cara, ele é um treinador que tem tudo pra ter uma longevidade na seleção brasileira, né? Eu espero que tenha. Eu espero que tenha essa longevidade, porque ele é um cara que ele tá gostando do futebol brasileiro. Ele tava no jogo do Flamengo e Vasco agora. Eu tive com ele. Então, ele passou na minha frente, assim. Ele é um cara que acompanha de perto o futebol brasileiro. Foi no estádio do Mirassol, sabe? Tá indo nos lugares pra tá dentro da cultura do futebol Camarote brasileiro. do carnaval. Pô, ele tá indo em tudo. É um mano. cara que Ronaldo. Que é isso, cara. Eu acho que é um cara que tem o perfil vitorioso que a seleção precisa e que tem a casca que a seleção brasileira... o treinador de seleção brasileira precisa ter. Falando em convocação, eu já vou deixar minha crítica aqui. Porque é o seguinte, o que eu critico o futebol de hoje, as convocações de hoje, que os treinadores, principalmente depois do Tite, têm os seus jogadores de confiança. Eles querem formar um time numa seleção. Porém, seleção, para mim, não é time. Seleção, para mim, é momento. Você convoca o que está bem no momento. E foi o que você falou, Danilo, sobre o Renato Gaúcho. Boleiro, são 8 jogos. Não adianta eu levar um cara que eu gosto muito, mas ele tá há 3 meses sem jogar bola.
Eu tenho que levar o bom do momento. E ali fazer essa galera render. Porque se tiver todo mundo bem, todo mundo tá bem, você botou ali um 4-4-2, fez um treinozinho de toque de bola, vai funcionar. Vai andar. Então a crítica que eu tenho hoje em dia é isso. Muitos treinadores, eles querem o seu time. Eu quero esse jogador porque esse jogador, ele faz o que eu gosto. Tá, e no clube dele? Ele tá jogando há quanto tempo? Pô, nada. Vou dar um exemplo de 2 jogadores muito cotados para a seleção que não vão para a Copa. André e João Gomes. Pô, os caras foram rebaixados, pô. Impossível um cara desse estar na seleção brasileira, para mim. Tem que ser impossível. Os caras gostam muito do futebol dos 2 e para mim os 2 vão estar na renovação da seleção brasileira. Porém, a nossa seleção não pode ter jogadores de times que lutam para não cair. Essa sempre foi a minha crítica quando convoco muitos jogadores da Europa que a gente não sabe nem qual time o cara tá. Ou o time tá horrível. E o exemplo que eu uso é o Kleberson em 2002. O cara tava no Atlético Paranaense, jogando demais, foi pra Copa e jogou demais, e foi contratado pelo Manchester City como maior estrela, ao lado do Cristiano Ronaldo. É igual agora o Igor Thiago, né? O Igor Thiago, por exemplo, assim, todo respeito ao Pedro, mas se o Igor Thiago for no lugar do Pedro, por exemplo, não é demérito nenhum, porque o Igor Thiago é o cara que, além do Haaland ali, que é o maior artilheiro da Premier, é o Igor Thiago em segundo ali, num time que... num Brentford, não é o Brentford? Um Brentford que não é nenhum time assim de tanta camisa dentro do campeonato, sabe? Então, pô, é um cara que tem os seus méritos pra estar ali. Mas aí você chegou onde eu quero. Chegou ali, vamos começar pelo ataque, né? Que é o que faz gol, que é o que a gente gosta, que a gente comemora, que a gente fica bêbado se fizer 3 gols e não tomar nenhum. Eu não entendo porque é essa briga entre Pedro e Igor Thiago. Se o momento dos dois está bom, por que não levar os dois, pô? E aí, tipo assim, fica insistindo em Martinelli, que pra mim não faz nada em seleção. Em 2002, nós tínhamos Ronaldo no banco, Luizão e Edilson. 3 centroavantes. Por que não aproveitar o melhor momento? Leva Igor Thiago, Pedro e o Hendrick, pô. Ao invés de levar João Pedro, que na seleção também não apresentou nada. E levar Martinelli, que pra mim, isso é a minha opinião, vocês podem discordar, mas que pra mim, quando joga na seleção também não faz nada diferente. Então pra mim tem que levar os jogadores do momento. E aí já é outra parte que eu vou colocar. Na volância ali, eu levaria, tá? Vou falar de 4 volantes. Casimiro, porque é o homem de confiança dele. Bruno Guimarães, Danilo e Paquetá. Que eu acho que hoje, no momento, o Paquetá tem um respeito muito grande lá fora. Muito grande lá fora. E no momento ele tá jogando bola, como volante. Então eu levaria esses 4, pô. Bruno Guimarães, Danilo, Paquetá e Casimiro. Até porque quando a gente pegar Honduras, pegar uma seleção assim que a gente não vai ter muito... Pô, dá pra jogar Bruno Guimarães e Danilo, Danilo e Paquetá, Bruno Guimarães e Paquetá e deixar o Casimiro pra jogo mais complicado, pô. Então eu acho que o momento pra seleção tem que contar, pô. Tem muita convocação de jogador que o treinador gosta. Eu gosto desse cara, já jogou comigo. Tá, mas e agora? E o momento? Então, eu enxergo a Copa do Mundo e o exemplo que eu uso sempre é o Kleberson. Sim. É o momento. Eu tô sendo tão maluco assim? Não, cara, olha só. De 2022 pra cá, da pandemia, né? A situação de liberar mais 3 jogadores para fazer 26 dá uma certa tranquilidade para fazer esse tipo de ajuste, levar uns 2, 3 assim, seu de confiança, mesmo que não esteja bem, mas é um cara de grupo, é um cara que a galera respeita. Entendeu? Antes já tinha isso, de levar os seus preferidos. Tô falando agora, ele consegue levar os 22 bem competitivos, os 23, né, que ele leva um goleiro a mais, né? Bem competitivo, um time titular e reserva completo, e aí com essas 3 vagas aí, ele consegue levar um Danilo da vida, ele consegue levar o Alexandro da vida, pode ser também, entendeu? Coisa que o Tite fez lá atrás em 2022 com Daniel Alves. Sim. Ele levou o Daniel Alves, falando da experiência e tudo mais, né? E deixou ele no grupo. Então dá para ele fazer agora, entendeu? Concordo contigo que eles querem... O problema crucial é esse. Mas, na verdade, eu acho que ele vai montando uma espinha e aí, em determinado momento, aquele cara que tá bem, ele começa a oscilar no clube, mas ele leva porque ele tá dentro daquela espinha dele. É o meu modo de enxergar, entendeu? Pode ser que ele esteja certo ou errado. Concordo mas eu só vou te interromper para falar assim, exemplo, Richarlison, por muito tempo foi convocado sem jogar nada em lugar nenhum, só pela Copa que ele fez.
Mas eu acho que é muito pela confiança do treinador. Isso porque, aí. tipo, o Richarlison, ele sempre foi um cara que, quando o Ancelotti esteve no Everton, né? O Richarlison era um homem de confiança dele, entendeu? Então, é muito, eu acho que, por esse lado, né? E aí, entrando nesse mérito do próprio Martinelli, cara, o Arsenal tá para ser campeão da Premier, entendeu? Então, assim, ele vem num momento bom. E eu acho que ele faz uma função parecida com a do Vini Júnior. Né? São os únicos que fazem para aquele lado. Para aquele lado, entendeu? Porque a maioria dos jogadores que tem da nossa seleção é tudo lado direito, cara. Se você botar no lado direito, tem Ryan, tem o próprio Endrick que faz ali, o Luiz Henrique. Mas eu vou te fazer a pergunta. Do lado direito. Eu vou te fazer a pergunta. Brasil e França, semifinal. Você acha que o Martinelli tem casca para ser o cara que vai resolver esse jogo? Mas aí ele... Eu vejo o Igor Thiago achando gol, eu vejo o Endrick fazendo gol, eu vejo o Pedro fazendo gol. Eu não vejo isso do Martinelli. Mas aí você vai ter que mudar o teu esquema ou levar outro. Me diz outro que você vai levar no lugar dele. Titular, Vinícius Júnior. Bota reserva um reserva dele, aí. Bota um reserva aí. Tirando o Martinelli. Esquece o Martinelli, anda o mundo aí. Brasileiro. Não, beleza. Tu não vai achar. Então é ele que tá ali. E assim, ele foi o que o Vini falou também. Ele entrega um resultado, tá entregando um resultado interessante no Márcio, não? Tá jogando. Eu tô comparando ele pelo que ele faz na seleção, tá? Sim. Não tô falando de clube. Sim. Então, assim, ou você não leva ele e Brasil e França precisa mudar o jogo, você vai ter que mudar o esquema, que você não vai ter um rompedor pelo lado de lá, você vai ter um extremo pelo lado esquerdo. E vamos ser sinceros, não vão tirar o Vini Júnior, né? No Brasil e França, você acha que vão tirar o Vini Júnior do jogo pra botar o Martinelli, pra mudar o jogo? Pode estar vindo a 40 anos pra fazer gol, ele não vai sair. Não vai sair, nem pode. Pô, entendeu? E nem pode. Nem pode, assim. Agora, pelo outro lado direito, você tem ali, eu acho que Luiz Henrique, dá pra botar o Endrick. Tem o Luiz Henrique, tem o Rafinha. Endrick, tem o Rafinha. O Rafinha, ele joga pelo meio também. Então, assim, a gente tem uma variação mais pro lado direito, Sim. né? Por isso que eu acho que até pro Ryan é mais difícil estar na Copa. Sim, muito porque difícil, a concorrência com ele hoje, eu acho que o Endrick está na frente. Eu acho que o próprio Luiz Henrique já tá garantido na Copa. O Endrick não tá na Copa, pra mim é uma loucura. Porque ele é um cara que, quando vai pra seleção... Ele não sente o peso da seleção brasileira. Ele joga a mesma coisa. Não sente o peso de camisa nenhuma. Não sente o peso, sabe? Ele dá a vida, mas... O que rola nos assuntos aí é que no bastidor ele é um pouco meio... ele dá umas entrevistas meio loucas, né? Ele não é... Eu me inspiro no Rokhov, o maluco jogou em agora anos 40. Agora perguntaram, ele tá num bom momento do Leão, foram fazer entrevista pra ele falou, o que a minha esposa falar na oração dela lá é o que eu vou seguir pro meu futuro da carreira. Então, assim, é uma coisa meio diferente, né? Eu não vou falar que é errado ou algo do gênero, não, porque é a vida de cada um sabe o que faz. Mas é uma coisa diferente pro meio do futebol. Mas eu entendo ele, porque o que a minha mulher fala, nem na oração, direto comigo, eu também consigo pra minha vida também, pra evitar o esporro. Entendeu? Depois de correr. Então, pelo menos a dele fala em oração, né? A dele fala em oração. Não sei como chega essa oração nele. Mas a minha é diretão mesmo. A minha já fala direto, tipo assim, toma, é isso e acabou. Amor, eu quero sair pra beber. Na verdade, eu pergunto, amor, eu quero sair pra beber? Ela diz, não, você não quer. Eu falo, meus amigos, não quero. Só que a minha não é em oração, a minha é esporro mesmo. Amor, faça em oração. Siga a mulher do Endrick aí, me ajuda nessa. E aí, vamos falar do que interessa, né? Porque daqui a pouco a gente vai lá pra zaga, goleiro. Se não der tempo, eu vou fazer outra resenha dessa aqui antes da Copa. Mas vamos falar de Neymar, que eu acho que é o assunto do momento. É Neymar. A minha opinião pra mim, Neymar tem que ir pra Copa. Porque não tem outro diferente. Titular? Não. Ele tem que entender isso. Ele não tá nem jogando bola pra ser titular. Mas no Santos ele é um Noé. Pô, e daí? É um Noé que não tá nem fazendo a arca pra mim. A arca não tá nem pronta. A arca tá emburacada. Mas ele tem que estar ali. Porque, vou usar o exemplo da última Copa. A gente foi eliminado pra Croácia, entrou o Fred. Com o Neymar na Copa, prorrogação, entra o Neymar. Pô, é um peso diferente. É um cuidado diferente que a outra seleção vai ter. Então, pra mim, tem que ir. Porém, o Neymar, ele tá fazendo um roteiro pra ele não ir. Agora teve esse problema aí com o filho do Robinho, e aí eu vi a tua opinião lá no teu Instagram, e eu vejo muitos ex-jogadores falando, mas isso aí antigamente acontecia em treino. Trocava soco, ficava por ali mesmo. Não tem que denunciar, não tem que... Porra, é o Neymar, cara. Cara, ele tem que segurar a onda dele, pô. Cara, ele tá lutando pra ir pra uma Copa do Mundo. Ele é o ídolo de uma geração. Ele é o maior jogador que nós temos hoje, é o Neymar. Pô, ele não pode se prender em dar na rasteira num garoto de 16 anos e um tapa na cara do cara, pô.
Ele não pode, cara. Ele tem que entender o momento que ele tá vivendo, que é uma expectativa para a Copa, que a maioria dos brasileiros apoiam. E eu apoio. Titular não. Mas eu apoio ter o Neymar na Copa. Cara, ele tem que entender o momento da vida dele. Ele tem que entender que, tipo assim, irmão, ou eu agora sou um cordeirinho pra poder ir pra essa Copa e jogar bola e mostrar pra todo mundo que eu vou ter um título mundial, eu vou estar na primeira prateleira lá junto com o Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Só que parece que ele cagou, ele vai do jeito dele, ele é bad boy na era que bad boy não faz sucesso, é o que ele quer ser. E aí eu acho que ele tá fazendo um roteiro pra ele não ir pra Copa. E eu vendo o que ele vem fazendo, eu também não acho mais absurdo nenhum ele não ir pra Copa. Essa informação, essa situação aí dele com o filho do Robinho também até o dia que, até sexta-feira, muita coisa vai rolar, né? Mas assim, tem muita coisa desencontrada, né? Muito disse-me-disse, entendeu? Tem gente falando que ele comprou um barulho do Arão pelo que o moleque fez com o Arão, entendeu? Pelo que eu li, o Robinho Júnior é tipo o afilhado dele. O Robinho Júnior é afilhado dele no time do Santos. E no treino ele tava driblando o Neymar. E o Neymar mandou ele parar, para. Tem esse negócio de jogador cascudo, né? Não gosta de ser esculachado. Parece que o moleque respondeu, na verdade, que antigamente a molecada não respondia, né? Os mais velhos. E aí ele deu-lhe um bandão e um tapa na cara dele. Tipo assim, pô, o Neymar não pode fazer isso, irmão. A informação que eu tive ontem foi a seguinte. A galera que não foi pro jogo contra o Palmeiras... Era só os reservas ali. Fazendo treino ali e tudo mais, Neymar tava ali, Arão também tava. E aí, numa dessas, teve um problema primeiro com o Arão. Só que aí, meio que ele não deu uma respeitada no Arão, entendeu? E aí, meio que o Neymar foi meio que botar ele no lugar dele, entendeu? Dar uma segurada nele. Agora... Mas se o problema for driblar os caras... Mas, não... Neymar vive reclamando que entra na porrada todo jogo. E aí ele não quer ser driblado. Mas aí a briga... Aí já estão dizendo que a situação não foi que ele driblando o Arão, foi uma outra situação. Enfim, tá uma zona só. Já tem gente falando que foi só uma pescoção, já tem gente falando que foi tapa na cara. Vamos ver o que vai acontecer. Já tem gente falando que daqui a pouco o menino vai aparecer pedindo desculpa, falando que não foi nada daquilo, foi... Enfim, vamos ver. Assim, mas eu concordo contigo que o Neymar tem que meio que... E até sumiu. Ele até sumiu. Você não vê lance de balada, lance de mulher, essas paradas, traição. Tá? Tu vê ele muito família, muito, né? A última coisa que meio que apelaram aí foi que ele foi bater o pé no chão na Kings League. A filha dele indo pro jogo direto, veio de vídeo, a Mev, pô, isso. Bonitinha pra caramba. Então aí, eu não sei o que aconteceu, entendeu? Já estão dizendo também que os empresários do menino estão chateados que desceram o menino, porque ele na verdade, hoje ele voltou pro Sub-20, né? Ele não tá nem indo no banco do profissional, voltou pro Sub-20. Já estão meio chateados, porque hoje em dia o cara bate no profissional, já era. Não pode mais descer pros juniores, que é ofensa, que é humilhação. Não. O menino foi lá, bateu, não tá dando certo. Segura um pouquinho aqui, vai melhorar, vai voltar para cá. E aí já estão meio que estão trabalhando para tirar o moleque do Santos, entendeu? Porque, tipo assim, eu vou dar um exemplo. Tudo vira que eu também não sabia da informação. Teoria. Aquela briga do Gerson com o Varela, o Marcos Braz foi no Charla, e ele falou que o Varela falou para não punir o Gerson, porque foi o Varela que partiu para cima do Gerson, e o Gerson deu um soco. É errado, ponto. Não tô dizendo que tem que ter briga em vestiário, mas, meu irmão, a gente sabe como funciona o futebol. É um monte de homem ali jogando bola, querendo vencer, nervoso. Ou até as mulheres, pode ser que tenha briga também no meio das mulheres, a gente não sabe. Mas os caras nervosos, teve a trocação de soco, se resolveram, ponto. Deu notícia pra caramba isso na época, Gerson e Varela, bah. Mas eu acho que o Neymar, cara, não sei se tu concorda comigo, Vini. Cara, o Neymar não pode estar nesse tipo de notícia, cara, porque é aquilo. Eu acho que já tem muita implicância em cima dele. Ele não pode fazer nada também. Se ele peidar, Neymar não pode peidar. Se ele postar um vídeo, ele não pode postar o vídeo. Se qualquer outro jogador indo na Kings League pode, Neymar não pode. E isso eu acho errado. Isso eu acho errado. Ponto. Só que agora, é a última Copa dele. É a última Copa dele. Então acho que ele também podia se preservar mais, sabe? Dar menos entrevistas, discutir menos com o torcedor, evitar, dar-lhe a banda e a tapa na cara do Robinho Júnior, caso ele tenha feito isso mesmo. Eu tô falando que saiu na notícia, não tenho como comprovar. Então acho que ele tinha que evitar, cara, não sei, o empresário dele, a assessoria de imprensa dele, o pai dele, falar assim, Neymar, engole o sapo que tiver que engolir. Passou a Copa, você não foi convocado ou foi? Aí tu escaralha. Aí tu vai pros Estados Unidos, vai, bebe, vai pra Kings League, joga na Kings League, faz o que você quiser. Mas até a Copa segura a onda, porque eu acho que depois disso,
queimou ainda mais o Neymar pra Copa. Tu acha que queimou, Vini? Mas assim, vamos lá, vamos fazer uma mini recapitulada E aí. eu sou defensor dele na Copa, Mini recapitulada da carreira do Neymar aí. Quantas vezes ele apanhou da mídia? Muitas, correto? Mas mais nessa parte agora, né? Mas, tipo assim, olha o quanto o Neymar sempre fez o que quis, né? Sempre fez o que quis na carreira dele. Ele foi pra 300 carnavais, toda vez ele tinha uma lesão no aniversário da irmã, entendeu? Quando o Neto fala lá, né, faz aquele programa dele lá falando a beça, tudo bem que, dá uma exagerada e tal, mas, cara, é real. O Neymar, ele sempre foi muito protegido, cara. Muito protegido, entendeu? Tudo bem que ele tem a qualidade dele absurda e, pô, ninguém tá discutindo qualidade técnica do Neymar aqui, porque ele é fora de série, ele é um cara que, diferente dos outros, né, a nível técnico. Mas, ao longo da carreira do Neymar, ele foi sempre um cara muito protegido no aspecto de fazer o que quer. Só que hoje ele não pode, hoje ele não tá com essa bola toda pra dar a carteirada dele de sou o Neymar e vou pra seleção assim mesmo, igual foi das outras vezes. Não tá. Até porque hoje treinador, pra mim, que segura essa onda, que consegue bater nele e falar assim, ó, em títulos é maior do que ele. Exato. Então hoje não tem isso, entendeu? Hoje ele não consegue dar essa carteirada de sou o Neymar e vou pra qualquer lugar, entendeu? E ele não vem desempenhando um futebol no Santos que você obrigue ele a ser convocado. Ele não tá todos os jogos decidindo, dando assistência, fazendo jogada e tudo mais. Pô, cara, assim, me desculpa, eu sempre gostei do futebol no Neymar, mas hoje, cara, eu não consigo ver ele tirando um Endrick da seleção brasileira. Não consigo ver ele tirando um Paquetá da seleção brasileira. Nem o Vinícius Júnior, que não vai bem na seleção. Entendeu? Não, ele não tem como. O Vini Júnior, mesmo ele mal na seleção brasileira, oscilando, ele é o destaque do Real Madrid. Ele não tá jogando um jogo sim, um jogo não pelo Santos, com todo respeito ao Santos e à história do Santos. Não tô falando que ele da equipe, entendeu? Não, mas o Real Madrid é maior que o Santos. Sim, mas eu tô falando a nível de qualidade, entendeu? Tipo, pô, no Campeonato Brasileiro o Neymar não conseguindo render, cara. Pô, eu assisti, assim, um dos jogos que eu olhei e falei assim, cara, vou assistir o Neymar porque é um jogaço. Todo mundo sabe, eu sou botafoguense, mas eu assisto futebol no que for. Santos e Fluminense, cara. Santos e Fluminense, eu vi uma das coisas mais, assim, mais ridículas hoje de um jogador no futebol, mano. 48 do segundo tempo, o cara dá um chapéu pra trás com o time dele precisando do resultado. Entendeu? Não existe um jogador que queira estar na seleção brasileira levar o futebol a sério desta forma. Entendeu? Com o time todo dele no ataque. Ao invés dele pegar a bola, virar de frente e lançar com a capacidade que ele tem de deixar os caras na cara do gol. Não, ele dá um chapéu pra trás. É desrespeito, cara. Desrespeito com o torcedor, desrespeito com quem é fã do futebol dele, entendeu? É um cara que quer fazer o que quer, então não tem como, mano. Pra mim, não tem como o Neymar estar na seleção brasileira hoje pelos N fatores que acompanham o momento da carreira do Neymar. Pela qualidade dele dos anos, do que ele é, perfeito. Mas pelo que ele vem fazendo hoje, não tem como. Nem reserva? Nem reserva. Você vai tirar quem? Tipo assim, o Paquetá hoje é reserva. Você vai tirar o Paquetá pra levar o Neymar? Não tem como. Entendeu? Você vai tirar o Endrick pra levar o Neymar? Não tem como. Entendeu? Você vai tirar o Luiz Henrique é banco. Você vai tirar o Luiz Henrique pra levar o Neymar? Não tem como, cara. Entendeu? Não tem como você hoje pegar o Neymar e falar, cara, tem que levar esse cara. Tem jogadores à frente dele que estão dando muito mais a vida e jogando muito mais do que ele. Entendeu? Então, é isso. O meu ponto de vista é esse, assim. Eu acho que, pô, o Neymar, ele tem a capacidade de decidir. Mas hoje, ele tá mostrando que quer decidir. Ele não tá mostrando que quer decidir. Se no clube dele, no Santos, ele não quer mostrar que quer decidir, como é que o time dele, precisando do resultado aos 47 do segundo tempo, ele dá um chapéu pra trás? Aí na seleção brasileira, a gente num Brasil e França, ele vai entrar na prorrogação, que eu tô dando seu exemplo, ele vai entrar na prorrogação, pô, se nem no clube dele ele tá querendo chamar essa responsabilidade, na seleção brasileira ele vai chamar? Não vejo. Então vamos lá. Pra gente poder, já estamos chegando na parte final do nosso podcast, rapidinho, né? Pô, uma horinha voa e falar de futebol é rápido pra caramba. Mas vamos lá. Vamos tentar chegar num consenso aqui. 3 goleiros. Ederson, Alisson, que é os de sempre, que estão engessados na seleção. E Hugo Neneca. Eu colocaria Fábio. Eu sei que não vai, é ilusão. Eu levaria Fábio, mas é ilusão, né? Mas assim, eu acho que vai Bento. Acho. Eu vou no Hugo Neneca porque o Bento tá oscilando bastante. Neto? Sacanagem. Não, esse aí...
Mas, cara, eu preferi o Bento do que o Hugo. Eu não acho o Hugo bom goleiro. Jogou no meu time. No Corinthians ele agarra pra caramba. O Corinthians leva 30 chutes no gol por jogo. Se o goleiro não agarrar, troca de posição. Eu levaria o Bento. Então vamos de Bento aqui, 2 escolheram o Bento. Os laterais. Aí um exemplo. Danilo já tá na Copa, é lateral, é zagueiro, é meia, é o homem de confiança. Então, o Danilo vai entrar numa dessas 3 aí que tá dizendo a mais. Não, ele é tudo ali na zaga. Ele é o homem de confiança do... Alexandre, pra mim tá certo. E pra mim isso... Me dói demais falar isso lá, ele. Mas o Alexandre vai pelo nome, porque não tem outro melhor do que ele. E ele que não tá jogando nada pra mim. Posso ser sincero pra você? Bato na tecla há muito tempo já. Se falar Piton, eu vou ficar puto. Por não levar o Alex Telles é maior covardia. Não, então, beleza, é isso. O Alex Telles, ele é muito técnico. Eu levava os dois, tem uma bola parada firme. O Brasil não tem bola parada. A bola parada do cara é boa pra caramba. Tem um estilo do Felipe Luiz jogar, entendeu? Assim, mais por dentro, mais conservador. Danilo, eu levava os dois, Alexandro e Alex Telles. Vou levar um garoto novo pra quê? Se não tá jogando nada. Não tem nenhum outro. Que eles vão levar aquele menino do... Douglas Santos, né? Douglas Santos. Cara, pra mim, Alex Telles e Alexandro seria lateral. E na direita, Danilo e Wesley. Também não tem outro. Acho que ele vai levar o Ibanez pra fazer isso também. O Militão deu um abraço pro Ele Ibanez. falou que vai levar 9 defensores. Vamos tentar fechar esses 9 aí. Danilo, Alexandro, Marquinhos, o Gabriel Magalhães. Ele vai levar o Bremer, talvez. Bremer. Ibanez. O Wesley. Vai levar esse menino lá que ele falou, Douglas Santos. E esse, pra mim, eu levaria o Léo Pereira. Tô sendo muito louco de falar Léo Pereira. É o único zagueiro na esquerda que joga. Porque o Alexandro lá é do Lille, né? Não tá jogando mais nada. Eu levaria Léo Pereira. Por momento. O que eu falo do momento. Eu levaria o Léo Pereira. Ele jogou bem, né, cara? O Brasil jogou bem. Jogou contra a França, o que ele falou. Não, menos o Thiago Leifert. O Thiago Leifert falou que não jogou nada. Mas pro Brasil jogou... inteiro ele jogou bem. Não, ali eu até concordo que ele de repente jurou pro lado errado, mas é muito rápido também o cara. Não, mas você vai tirar um lance dele pra dizer que ele não jogou nada? Você vai marcar o Mbappé, cara. Isso que eu falei. Ele pode ter errado naquele lance, mas a partida dele foi boa. Foi boa. Os 2 jogos dele foi muito bom. E o Brasil só toma gol no segundo jogo depois que ele sai, que é Danilo e Marquinhos. Acho que eu levo o Léo Pereira, sim. Então fechamos nossos 9, né? Já tem 9 com 3, dá 12. Falta 14. Então vamos lá. Os 4 volantes. Já falei os meus. Casimiro, Bruno Guimarães, Danilo e Paquetá. Pra mim é isso. Pra mim ele vai levar Andrei Santos. Ainda tem Andrei Santos. Ele vai levar Andrei Santos. E acho que o Paquetá roda nessa. Então pra você vai Andrei, Danilo, Bruno Guimarães e Casimiro. Ele tem levado bastante o Andrei Santos, né? Então, eu acho que... Andrei tá correspondendo no Chelsea, não tem jogado mal. E quando entra na seleção também não joga mal. Não joga mal, faz aquele burocrático ali. E aí então sobrou 9 atacantes. Eu sei porque eu fiz as contas no dedo aqui, sem ninguém ver. Você meia, tá dizendo do meio pra frente aí. Porque ele não tem meia. Infelizmente, seleção hoje, isso é um absurdo, a gente não tem um 10. Mas o futebol mundial não tem 10, mundial cara. Não tem 10. Mas a gente também entendeu? Não tem nenhumzinho. Tipo assim, exemplo, tudo bem. O Uruguai tem, Arrascaeta. Mas... A gente não ter um 10, eu acho um absurdo. Não, mas eu tô cagando pro mundo. A gente não ter um 10, um Pelé... Um Zico, ele não foi bem na Copa de 94, mas tinha o Raí. Isso é para outro programa, né? Não, isso é categoria de base, cara. Mudou. Isso aí, é a loucura. O meia, igual baixinho. Aqui a gente dispensa os baixinhos e contrata o baixinho de outro lugar. Aqui a gente pega um baixinho bom pra caramba e bota um moleque pra virar, com todo respeito à profissão, estoquista de mercado. Só que aí a gente vai lá fora e contrata o Lúcio Costa, a preço de ouro. É isso aí, isso é um problema grave. Mas vamos lá, os 9 atacantes. Vini Júnior. Rafinha, Matheus Cunha, eu tô falando que esses eu acho que são certos, né? Se vocês discordarem. Martinelli, que pra mim não é mais, né? Mas é certo, com certeza. Luiz Henrique. Faltam 4. E aí eu levaria Pedro, Thiago, Hendrick. E sobrou uma vaga. Pedro, Thiago, Hendrick. E Neymar. Pronto, fechei meu 9. Eu levo o Neymar também. Eu entendi o que ele falou sobre o Neymar ali. Por isso que eu falei dos 8 jogos. Eu preparava o Neymar para as quartas. Sim, eu também. Não, ele não ia jogar a primeira fase. Não, presta atenção. Prepara o Neymar das quartas para frente, não para ser titular também. Não para ser titular também. É para se precisar. Ela pros 30 não.
15 do segundo, 20 do segundo, você conseguir colocar ele se precisar de uma situação. Tá? Se precisasse também. Então, você, os quatro... Faltam 4 atacantes. Só que é o seguinte, tá? No lugar do Pedro, Tem o João Pedro. Tem o João Pedro e tem o Igor Jesus. Tá jogando pra caramba. Mas o Igor Jesus não vai. Eu também acho que o Igor Jesus não vai, também por mais que esteja jogando muito, né? Ele tá... Participação em gol, ele tem bastante participação em gol, artilheiro da Liga Europa, mas acho difícil pela concorrência, né? Foi um jogador que não sentiu o peso de camisa de seleção brasileira quando jogou. Não entendi porque não saiu. Mas não foi mais. Ficou bolado. Entendeu? Mas assim, eu acho que o João Pedro vai no lugar do Pedro nessa lista aí. É muito difícil o João Pedro não ir, cara. Muito difícil. Se dividir a bola. Pra Pedro, João Pedro, esquece. Vai dar João Pedro, entendeu? Onde ele pode brigar um pouquinho é no lugar do Igor Thiago por conta de poucas convocações. Mas também foi, na hora do pênalti, aquilo ali mostrou... Chamou a responsabilidade. Ele. Ia bater outro e não. É o cara. Então, fechamos a nossa pré-lista aqui. E no dia 16, não é isso? Vamos ver, né? Se a gente acerta. Dia 18 de maio, vamos ver se a gente acerta. Estamos encerrando mais um Fala Comigo Resenha. Antes da Copa, eu vou fazer de novo aqui. Pode ser que venham eles, pode ser que venham outros, não sei. Só assistam, deixa o like, compartilha. Vini, se despede da galera lá. Lembrando, passa o arroba pra galera entrar no teu arroba lá. Deixar o arroba largo aí, passa o arroba pra galera aí. Galera, segue lá, o Vini Vargas, tá? Falando de futebol, eu falo de tudo, de games, bastante coisa sobre games, né? A gente que tá agora com o Botafogo e Esportes lá, tocando o projeto do Botafogo. Você que gosta de jogar um fifinha, quer acompanhar a gente lá, gosta de um Free Fire, gosta de um CS, enfim, vários jogos aí que a gente tá crescendo, levando o nome do Botafogo. Então, se você quiser acompanhar a gente lá, segue aí o Vini Vargas, segue o Botafogo Esportes, que a gente tá com tudo. Valeu? Danilo, também passa o teu arroba pra galera entrar, libera o arroba aí. Quanto mais gente entrar no teu arroba, alarga o arroba do Bola e Resenha. É isso aí, galera. O arroba é Bola e Resenha RJ. A gente tá lá falando um pouquinho de futebol de uma forma mais engraçada, foi o que a gente falou no início, né? Você que gosta de rir um pouco, gosta de ver alguma coisa engraçada. Às vezes não tão engraçada, né? Mas entra lá, segue, dá uma moral lá. E também a gente traz conteúdo sempre de alguns times aí de dentro do estádio, Maracanã, Engenhão. A gente esteve em São Paulo, estão planejando uma viagem para Libertadores aí para fora do Brasil. Estão com muito dinheiro, mano. Então vambora aí. Caraca, aí, se quiserem me contratar, hein? Estão com muito dinheiro, os homens. Bater, ó, um arroba, entendeu? Tem que vir, pô. Arroba Bola e Resenha. E você também não entra no meu arroba. Deixa meu arroba apertadinho. Não entra no arroba, não. Mas segue o arroba do canal do Vini Soares. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. E vambora!